Os esteroides são compostos lipossolúveis derivados de triterpenos tetracíclicos. Fazem parte de uma classe de lipídios que possuem uma estrutura em comum de hidrocarbonetos com 17 átomos de carbono ligados em 4 estruturas cíclicas. É uma estrutura também definida como núcleo central dos esteroides. Todo membro pertencente à classe esteroide precisa conter essa estrutura. São hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal ou pelas gônadas, responsáveis por diversas funções nos organismos. Dentre os esteroides naturais, o mais importante é o colesterol e seus derivados, como os hormônios sexuais feminino, estradiol, e o masculino, testosterona. Esteroides sintéticos, derivados da testosterona, são muito utilizados na clínica médica e na medicina esportiva, e são chamados de esteroides anabólicos androgênicos. Bom, vamos falar da parte química do colesterol. O colesterol é um composto orgânico do grupo dos alcoóis. Ele pode ser introduzido no nosso corpo através da nossa alimentação ou pode ser sintetizado pelo próprio organismo nas células. Isso tudo no fígado e no intestino. Como o colesterol tem aspecto gorduroso e não é solúvel em água, ele se transporta do nosso corpo de tecido em tecido através do plasma sanguíneo, na forma de lipoproteínas plasmáticas, que são mícelas esféricas. Bom, na parte interna das lipoproteínas ficam o colesterol e os lipídios. Já na parte externa ficam as proteínas, que têm afinidade com a água, sendo assim hidrofílicas. A atividade física consegue reduzir o nível de colesterol no sangue? Como? A atividade física, ela é um fator muito importante na redução e do controle de colesterol no sangue. Esse colesterol ruim é o LDL e o colesterol bom, benéfico, é o HDL, em que ele aumenta com a atividade física. A prática do exercício físico, da atividade física, produz enzimas com a lipase, que faz com que não entupa as veias, que não acumule gordura, entende? E com isso impede as doenças circulatórias, AVCs, infartos, sabe? O colesterol é uma gordura importante para o corpo? Sim, só que ela não se dissolve facilmente. Então, o que ela precisa é de lipoproteína para que ajude ela a dissolver no sangue e que não entupe. Então, o exercício físico, a atividade física, ela é muito importante para que ajude a ser produzido essa substância, entende? Mas o colesterol, ele não é só reduzido com a atividade física. Tem um papel muito importante a alimentação também. Por isso a gente tem que comer sempre alimentos com gorduras boas, como peixes, nozes, amêndoas. Os hormônios esteroides são hormônios de natureza lipídica e que são produzidos a partir do colesterol. Bem, os principais representantes desse grupo são os hormônios sexuais, que dão origem a nossas características sexuais secundárias, entre eles o estrógeno e progesterona nas mulheres e testosterona nos homens. Outro grupo de hormônios são os produzidos pelas suprarrenais, e nesse grupo destaca-se o cortisol e a aldosterona. O cortisol é muito conhecido como hormônio do estresse e a aldosterona influencia no equilíbrio líquido do nosso corpo. Bem, esses hormônios podem ser comercializados na forma de anticoncepcionais para as mulheres. Normalmente está incluído nesses anticoncepcionais estrógeno e progesterona. Bem, outro fato curioso é que como esses hormônios são produzidos a partir do colesterol, a falta de colesterol na sua dieta pode ocasionar em problemas hormonais. Sim, principalmente sexuais. De início, os anabolizantes foram usados por um médico francês em 1889. Ele administrou um extrato de testosterona e percebeu alguns efeitos rejuvenescentes. Após quase meio século, a testosterona foi usada em laboratório para medicar pacientes que haviam tido perda severa muscular.
E os esteroides anabolizantes começaram então a ser usados nos esportes a partir de 1950. Porém, após quase 23 anos dessa administração, percebeu-se efeitos colaterais e por isso os anabolizantes e esteroides foram banidos dos esportes. Bom, mas para que servem os anabolizantes? Eles servem para reconstruir tecidos que se tornam fracos devido a algumas doenças crônicas. Porém, pessoas que fazem esportes ou algum tipo de atividade física gostam de usar para manter o corpo ideal ganhando massa muscular. Aqui vão alguns dos nomes dos mais usados. A gente tem o Durasteron, que é um anabolizante à base de testosterona, que é indicado para repor a testosterona de quando o homem tem a falta desse hormônio. A gente tem o Decadurabilon, que tem a composição de decaduanato de nandrolona, e ele é indicado para reconstruir tecido fraco, aumentar a massa muscular magra, né, a massa magra, ou aumentar a massa óssea no caso de quem tem osteoporose. Bom, e por fim a gente tem o Androxon, que é um medicamento que é a base de um destilato de testosterona, que é indicado para quem faz tratamento de hipogonadismo, que no caso são os homens, que é uma doença onde os testículos não produzem nenhuma quantidade de hormônio sexual. Os anabolizantes podem ser vendidos na farmácia em forma de comprimidos, cápsulas, injeção, porém, sob prescrição médica. E os anabolizantes para fins médicos devem ter a quantidade certa, pois sem a quantidade correta, se extrapolar, pode trazer um grande risco para a saúde. E eles podem ser usados em tratamentos como, por exemplo, do hipogonadismo, alguns tipos de câncer e da AIDS. Os anabolizantes são usados no tratamento de algumas doenças, mas eles são mais conhecidos por serem usados por pessoas que desejam aumentar os músculos. Eles são compostos sintéticos ou naturais, são usados pelos indivíduos para aumentar a força física e a massa muscular. Eles são derivados da testosterona e podem ser encontrados em 4 formas: cápsulas, cremes, supositórios e injetáveis. No caso de atletas, eles fazem um exame antes da prova, da competição, e se for detectada essa substância, eles são desclassificados da prova. Quando eles são administrados em doses excessivas, eles trazem alguns efeitos ruins, como elevação do colesterol, acne, pressão sanguínea elevada, então tem que tomar muito cuidado em usar esse tipo de substância.